Olá, seja muito bem-vindo aqui no canal Alexandria e a aula de hoje vai ser conceito de arte. Muito bem, meu povo, hoje nós estamos iniciando mais uma série aqui do canal, que é a série Por Dentro da Arte. A minha intenção aqui é trazer um pouco de aula sobre história da arte, um pouco sobre características da arte. Muitas vezes vou trazer a arte específica de um pintor, né, as características de pintura, às vezes as intenções. Nós vamos trabalhar muito aqui e é uma área que eu gosto bastante, que eu trabalhei bastante na minha vida. É por isso que estarei trabalhando aqui com vocês este tema, ok? Então, antes de mais nada, já se inscreva aqui no canal para que você possa continuar recebendo cada vez que eu postar uma aula aqui nesse canal, para que você receba todas as aulas e aí você possa se aprofundar cada vez mais nos temas que estão trabalhados aqui nas nossas séries. Tudo certo? Então vamos lá, vamos entrar agora sobre o conceito geral da arte. Por que eu falo conceito geral, né? Porque durante muito tempo da história, vários filósofos e pensadores tentam definir a arte, né? Então, ou até artistas, né? Então, é um tema amplo, não dá para você resumir ele em um pouco, tudo mais. Existe até mesmo a discussão se é arte ou artes, né? Enfim, não é o mérito meu entrar na discussão aqui, mas é mais apresentar os fatos do como que surgiu o estudo, da onde veio, para onde vai, enfim, em geral. E por que a arte muda tanto, tá? Então, antes de mais nada, dentro da arte vocês aprendem nas escolas que existem escolas artísticas que vão passar com o tempo. Antes da arte, de fato, ser definida como algo que busca o belo, existiam as artes pré-históricas, que você vai ter cada uma delas, paleolítico, mesolítico, neolítico, da idade dos metais. Você vai ter várias eras históricas que vai ter arte. A arte, então, em específico, antes de entrar no contexto da arte que busca o belo, que vai surgir lá mais ou menos na Grécia, o conceito de arte no geral seria a seguinte situação. A arte, ela é, por si, algo natural do ser humano. O ser humano, ele sempre vai buscar se apresentar. Como assim? A arte, ela é meramente uma apresentação de algo, de uma ideia, de uma história que você quer que as pessoas conheçam. Então, se você for na arte pré-histórica, que eles não buscavam o belo, eles pintavam nas pinturas rupestres simplesmente para comunicação com as pessoas, porque muitas vezes naquelas pinturas, dependendo da era que nós estamos falando, não existia nenhum dialeto específico. Então, a arte era um meio de comunicação entre eles. Então, as pinturas, como se fossem gibis, né, contando histórias, pintando. Não tinha caráter de beleza, mas tinha um caráter de comunicação. Ou seja, uma apresentação comunicativa. Depois, nós vamos entrar em que aspecto, né? Nós vamos entrar no aspecto de que a arte, ela muitas vezes vai representar os deuses, os ídolos, lá da época antiga, né? E aí, quando já tem o conceito de beleza, vai trazer o aspecto dos ícones. Então, qual que é a diferença aí? Os ídolos, lá antes de ter o conceito básico de beleza, eles só queriam colocar características marcantes daquele deus. Por isso que o politeísmo, lá bem antigo mesmo, das sociedades até mesmo da América e lá da Mesopotâmia, aqueles deuses, eles tinham desenhos assim completamente macabros, porque o foco deles não era apresentar uma coisa bonita, uma coisa bela. O foco deles era apresentar um deus simbólico. O que simboliza esse deus? Quais são as características desse deus? Então, a arte em si, ela não possuía, não podemos definir, então, como essa aula é sobre conceito, não podemos definir que arte é somente aquilo que busca o belo. Então a arte, ela é algo comunicativo, ela é algo apresentável,
Ele é algo que faz com que o homem, o ser humano, saia de si para apresentar as suas ideias para outros. A arte é este meio, né? Então, é por isso que todos os lugares que nós passamos, existe a arte específica daquele povo, daquela cultura. Pode ser a arte em vários aspectos, porque aqui vamos lá. A arte ela tem várias ramificações, né? Então eu estou falando de um conceito geral, no sentido de que eu não estou falando só de pintura. Eu estou falando de arquitetura, eu estou falando de pintura, eu estou falando de escultura, eu estou falando de artesanato, eu estou falando de música, eu estou falando de teatro, eu estou falando de poesia, eu estou falando de, enfim, de dança, eu estou falando de livros de literatura, além da poesia, várias áreas da literatura. Olha o tanto de arte que a gente tem, meus queridos. A arte está vinculada à criatividade. Então, uma das ideias clássicas da arte é isso, ser criativo, ter criatividade. Ideias, mundo das ideias. Esse ponto, ele é tão forte, mas tão forte, que faz com que o ser humano, ele compreenda que a arte vai levar as pessoas a terem conhecimento, mas é a porta de entrada. Não é à toa que vamos colocar aqui dentro das igrejas, né? Dentro da igreja cristã, protestante, evangélica, você tem os ministérios, você tem, dentro da igreja católica, você tem as músicas gregorianas, você vai ter no movimento da renovação carismática católica, vai ter os ministérios de música. A música faz parte de uma porta de entrada para a pessoa conhecer aquilo que aqueles ministros querem dar, que é Deus. Então, a arte, ela é o meio, ela não é o todo. Isso aqui, talvez você que gosta de arte, às vezes você que está assistindo essa aula, vai mandar essa aula para o seu professor de artes para ele falar, o professor falou lá. Não. Às vezes ele pode se sentir chateado. Ou, de fato, mas, brincadeiras à parte, a arte, ela não é o todo. Não é à toa que um dos maiores historiadores da arte, que é chamado Ernest Gombrich, ele vai começar na introdução do seu livro que não existe meramente uma arte, mas existem artistas. Então você já vai dizer, não tem arte. Existe artista. Ou seja, sem artista, não tem arte. Sem o ser humano para apresentar ela, não tem arte. É por isso que nessa minha aula de conceito de arte, eu sempre cito que a arte, além de busca do belo, é a apresentação. É apresentar algo. Sendo num teatro, numa dança, numa poesia, numa música, numa pintura, numa escultura. É uma apresentação daquilo que aquele artista crê, no que ele quer que tu entenda, sendo uma questão de fé, sendo uma questão de crítica, sendo uma questão de gosto, de ritmo, enfim, não interessa. O que interessa para nós aqui é o conceito de arte está vinculado à apresentação de um artista daquilo que ele crê. Dificilmente um artista ele vai querer pintar ou esculpir ou tocar uma música que ele não concorda. Ele tem que gostar pelo menos um pouco, ou no mínimo, ele deve ter meditado sobre aquilo ou pesquisado, se aprofundado para poder te dar aquilo. Mas pode até fazer, mas a arte daquele que faz, porque ele quer de fato te mostrar uma essência, acaba sendo mais impactante do que o outro que só quer por uma questão social, ou por uma questão ideológica, ou até mesmo por uma questão financeira. A pessoa que faz por amor, sem fins lucrativos, sem uma espera, ele vai alcançar mais. Por isso que a arte, muitos até definem que ela está vinculada ao amor mesmo, da pessoa, do artista, de querer fazer aquilo. Tá? Então, tudo pode ser arte, se você olhar por esse ponto. O ato de eu trabalhar dando aula para vocês é uma arte de eu gostar de dar aula. Eu amo fazer isso que eu faço, gente. Senão, eu não teria criado esse canal no YouTube com várias séries que eu estou mostrando para vocês, dando todo o conhecimento que eu posso dar para vocês, para ajudar vocês naquilo que vocês querem. O que eu estou dando aqui pode ser, sim, considerado uma arte.
Então, isso é um ponto. Um stand-up é uma arte. Né? Ah, então quer dizer que todo artista lá ele crê naquele personagem? Não, ele está apresentando, ele meditou sobre a persona que ele criou e ele está te dando uma aula sobre aquilo. Ele está te apresentando algo que ele quer que você veja. Isso é muito legal da arte. Então, basicamente esse é o ponto. Agora entrando no aspecto mais profundo, que é o que mais pega para nós, nós vamos entrar ao ponto. Conceito é diferente de característica. Por favor, leve isso para o resto da sua life. Conceito aborda de uma forma geral e uma essência. Característica aborda etapas ou movimentos ou épocas. Como assim, professor? Me dê um exemplo. O conceito que eu dei de arte aqui para vocês, ele é o conceito. Por isso que eu não posso falar aqui, o conceito de arte para o Renascimento é tal coisa. Mas o conceito de arte para o Barroco é tal coisa. Errou, porque você está falando de características da arte renascentista ou características da arte barroca. Você não está falando conceito de arte para eles. Porque ambos tinham o mesmo conceito de arte. Vocês estão me entendendo? Como é muito mais profundo a gente olhar a questão conceitual. Então, antes da gente aprender os movimentos artísticos, a gente precisa compreender este conceito geral. Esse conceito de mostrar o que é a arte em todas as eras históricas. Todas. Isso é muito importante para nós entendermos isso aqui. E cada movimento histórico que nós vamos ter vai alcançar essa arte de uma maneira, esse conceito de uma maneira. Que aí é onde nós entramos e abrimos o leque para o que significa o belo. Por quê? Quando a maioria das etapas da história trabalhou com arte na situação de ter um breve conhecimento do conceito do belo. Eu não vou entrar no mérito, tá, do que é belo, mais ou menos. Por quê? Porque o que nós vamos pensar? Eu dei uma aula na série de Filosofia em Foco sobre a filosofia do belo. Se você quiser compreender melhor o que é o belo, o conceito clássico, filosófico, porque a arte usa isso, tá? A arte usa dessa filosofia para aplicar. Então, clique no link da aula e vai lá e assista a aula de belo. Pode terminar essa aula, mas depois você vai lá e se aprofunda um pouco mais sobre isso, beleza? Então vamos lá. A arte, então, é uma representação do belo, da essência daquela coisa. Então, se eu vou representar dentro de um teatro, vamos colocar aqui uma coisa que, às vezes, para a gente entender de que o personagem, né, o ator, quando ele faz um personagem que às vezes é ruim, ele não é ruim. Né? Vamos pensar ali, o cara vai fazer um personagem que vai representar um assassino. Então ele vai ter que estudar como um assassino vive, o que ele faz, vai ter que buscar a essência do conceito de assassino. Para que daí quando ele for atuar, ele vai te apresentar uma verdade concreta do que é um assassino. Os atores bons com certeza fazem isso. Eles não só pegam um roteiro lá e chega lá na hora com o negócio decorado e já vai trabalhar o assunto. Compreende? Então que o belo ele está na essência. Então eu vou fazer uma pintura que me contrataram para fazer de você. Eu vou ter que saber quem é você, o que você gosta, do que você não gosta, que cor que você gosta, o que você vive, no que você trabalha, que tipo de imagem você quer com paisagem, sem paisagem, que tipo de paisagem você gosta. Eu vou ter que te estudar, meditar, pensar, ser criativo, passar isso por uma tela. Para que daí todo mundo que veja aquele quadro, ele consegue ver você como um todo. Tudo que você gosta, tudo que você vê, tudo que você acredita, tá tudo ali. Estão me entendendo?
que a arte do belo, com o belo, ela vem com essa característica. Infelizmente, hoje muitos artistas não fazem esse processo do belo, muitos porque acreditam que o belo é relativo, por isso é importante você assistir a aula, tá? Do belo, da filosofia do belo, ou por não ter uma definição concreta, por achar que é relativo, ou muitas vezes porque de fato quer fugir disso, né? Porque você apresentar o belo dá muito trabalho, entendeu? Dá bastante trabalho. Então, a arte representada dentro de uma situação, ele se torna um espírito, uma áurea. Por isso que muitas pessoas, quando veem uma imagem que é o belo, uma arte que foi representada com a busca do belo, ela tem uma tendência a se emocionar, ou se arrepiar, ou se apegar àquela obra, ou a pintura, ou a escultura, ou a arte, o teatro. Pra vocês terem uma ideia, quando você escuta um Vivaldi, né, as 4 estações de Vivaldi, já é emocionante e impactante. Mas quando você entende o porquê ele fez aquilo, meu irmão, aquilo fica uma maravilha. Uma vez eu sei, né, o conceito geral da arte de Vivaldi ali, da sua sinfonia, das 4 estações. Nossa, eu me emocionei, né, porque de fato é algo que toca. Então a arte, ela veio para te tocar, não para te incomodar. A arte não incomoda, ela te acalma. A arte não te dá revolução, ela te dá paz. A arte, ela não vai te trazer uma bagunça, ela vai te trazer algo comunicativo, como eu disse no comecinho da aula, a primeira definição clássica de arte. Ela vai te trazer uma apresentação, ela não vai te esconder algo. Ela pode ter coisas subtendidas, mas se você pesquisar, você vai compreender. Ela é simbólica, ela é direta, ela é profunda. Então a arte, de uma maneira corretamente aplicada, ela vai alcançar muita coisa. Beleza, meu povo? Gostaram dessa aula? Se tiver alguma dúvida, comente aqui nos nossos comentários, colocando a sua dúvida. Se for, elogiem, critiquem. Fala, pô, poderia aprofundar mais, coloca ali. Mas não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, essa aula, se você gostou, para que eu possa continuar este apostolado, esse canal, de trazer conhecimento para cada um de vocês. Gente, muito obrigado por ter ficado até o final dessa aula. Te espero na próxima aula.